Eu sou o professor Ricardo de Moura Borges, graduado em Filosofia, e iremos discutir um pouco sobre a filosofia cristã, a filosofia medieval. Como nos mostra a figura logo abaixo, essa discussão presente na Idade Média, então nós temos como objetivo geral demonstrar compreensão sobre a filosofia cristã no período medieval, tendo em vista que a compreensão da sociedade medieval é pautada, segundo muitos historiadores da filosofia, por uma visão teocrática. Nos objetivos específicos, nós queremos definir a filosofia cristã, entender as propriedades filosóficas da filosofia patrística, entender as propriedades filosóficas da filosofia escolástica e apontar os pensamentos de alguns filósofos da época cristã. Também definir os conceitos do que seja filosofia cristã na Idade Média na Europa. Primeiras universidades na Europa. Então, nós temos essa definição de filosofia cristã em um sentido histórico. É a filosofia influenciada pelo cristianismo, ela predominou no Ocidente, principalmente na Europa, no período que vai do século I, né, como eu já disse, até o século XIV da nossa era. Nós poderíamos apontar da filosofia patrística, que vai do século I ao século V, três filósofos interessantes. Primeiro, São Justino, que ele do ano 165 depois de Cristo, é um representante típico da atitude predominantemente entre os primeiros cristãos da cultura grega em relação à filosofia, e ele parte de um conceito interessante já encontrado lá na filosofia antiga, que é o logos, né? Estabelece uma ponte entre a filosofia pagã e o cristianismo. O logos é a sabedoria divina que revelou plenamente em Cristo, o Logos ou Verbo encarnado. Entretanto, já existia uma semente desse Logos difundida em toda a humanidade antes de Cristo, pois cada ser humano, através da razão, participava do mesmo. Assim, não só os profetas do Antigo Testamento, mas também os filósofos pagãos tiveram em si a presença desse Logos, dessa razão, embora de forma parcialmente incompleta, ou seja, Platão, Aristóteles tiveram acesso a esse logos, a essa compreensão da verdade, mas de uma forma incompleta, imperfeita, inacabada. E essa culminância se deu através do cristianismo, nessa perfeição. Dessa forma, o cristianismo é visto por São Justino como a continuação natural da filosofia grega, da filosofia pagã. Ao contrário de São Justino, nós temos Tertuliano. E Tertuliano ele vai desconsiderar a ideia de Justino, dizendo o seguinte: diferente a aposta de São Justino, Tertuliano ele tem outra concepção sobre a filosofia. Existe uma oposição radical entre razão, que atua nos filósofos, e a fé, que caracteriza o cristão. Não se pode haver concordância alguma entre a razão humana e a revelação divina. Esta é a fonte da verdade, ou seja, a revelação divina através da fé, e essa fé não era conhecida pelos filósofos gregos, era o ápice para se atingir a verdade. Esta salva e purifica, e essa razão trazida pela filosofia grega, para o tertuliano, ela corrompe, ela leva ao erro. Apesar de reconhecer que, em alguns casos, a filosofia grega vislumbrou vestígios da verdade, o que ocorreu, sobretudo, com os estoicos, Tertuliano faz questão de acentuar que isso se deveu a uma apropriação indevida por parte deles do Antigo Testamento, que, como fonte de revelação, permanece do direito dos cristãos. Então, para Tertuliano, a verdade só é adquirida pela fé, pelos cristãos, pelo cristianismo. Outro expoente que nós destacamos é o Santo Agostinho, do ano de 354 ao ano de 430 depois de Cristo. Ele é um pensador que, através de vasta produção literária, marcou profundamente a especulação cristã. E o que Agostinho ele faz? Na sua profunda cultura humanística, pois foi professor de retórica antes da sua conversão ao cristianismo, tornou-se sensível aos grandes temas que preocuparam o ser humano em todos os tempos, como o bem, o mal, a liberdade, o destino do homem, a história e a sociedade.
São temas que são pertinentes tanto na cultura grega, para os antigos, como até para nós contemporâneos, em pensarmos em relação à definição do tempo, do que é o bem, do que é o mal, do que é a sociedade. Várias de suas obras figuram no rol da mais importante literatura universal. E aí nós destacamos os Solilóquios, as Confissões e a Cidade de Deus, que são três obras importantes de Agostinho de Hipona. No campo da filosofia cristã, supera definitivamente as vacilações, dúvidas e desconfianças em relação à possibilidade de dar acolhida no cristianismo. A filosofia antiga, incluindo-se decididamente pela posição de São Justino. Manifesta sua preferência pelo platonismo, considerando a mais pura e luminosa filosofia da antiguidade, embora seu conhecimento direto de Platão se reduzisse ao Timeu e ao Fédon, que são duas obras do filósofo Platão, predominando as fontes secundárias sobre Plotino, que deu continuação com o neoplatonismo. Então, os conceitos, as concepções que Agostinho tem sobre o Platão em relação ao mundo físico, né, o mundo sensível, que é aprendido pelos sentidos, onde esse mundo é enganoso para o Platão, onde a nossa visão nos engana, o nosso tato nos engana, o nosso ouvido nos engana também, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias, o mundo da perfeição para Platão, agora, de certa forma, é cristianizado pelo Agostinho de Hipona, indicando o caminho para uma solução, o problema da relação entre razão e fé, que será o problema fundamental posteriormente do segundo ciclo, né, da Idade Média, que nós temos a escolástica. Em relação ao platonismo, o posicionamento de Agostinho não é meramente passivo, pois o reinterpreta para conciliá-lo com os dogmas do cristianismo, convencido de que a verdade entrevista por Platão é a mesma que se manifesta plenamente na revelação cristã. Assim, apresenta uma nova versão da teoria das ideias, modificando-a em sentido cristão para explicar a criação do mundo. Então, se para o Platão o mundo das ideias é o mundo da perfeição, Agostinho passa a cristianizá-lo, mostrando que esse mundo das ideias é o paraíso, né, o lugar perfeito, onde não existe a corrupção das coisas, não existe a morte, não existe a dor, não existe a doença, e existe a contemplação do sumo bem, que é, para os cristãos, Deus. Um dos temas mais importantes do pensamento de Agostinho é a sua reflexão sobre a história universal. Esse tema é desenvolvido onde? Lá no livro A Cidade de Deus, obra que exerceu um influxo mais profundo sobre a Idade Média. Então, segundo esse texto, Agostinho escreveu por ocasião da queda de Roma, em poder dos bárbaros, no ano de 410. Né? O Império Romano cai em 476, mas as invasões dos bárbaros ocorrem antes. História da humanidade coincide com o desenvolvimento das duas cidades oriundas de dois princípios distintos opostos: a cidade terrena, criada pelo egoísmo, e a cidade celeste, criada pelo amor a Deus. Essas duas cidades ou reinos coexistem e se misturam nas vicissitudes da história humana e encarnam a luta entre o bem e o mal, entre Deus e o demônio. Essa luta terminará com o juízo final, que realizará a separação desses dois reinos, assegurando o triunfo definitivo da cidade de Deus sobre o demônio, do bem e do mal. Então, Agostinho, no livro A Cidade de Deus, ele coloca uma frase, né, um trecho muito interessante que nos diz o seguinte: dois amores criaram duas cidades. O amor de si, levado até o desprezo de Deus, criou a cidade terrena. Então, o amor de si próprio, até se chegar a um desprezo de Deus, é um conceito de pecado. E a outra cidade é o amor de Deus, porém levado ao desprezo de si mesmo, criou a cidade celeste. Esse trecho nós encontramos no capítulo 14, página 28 do livro A Cidade de Deus. Lá na filosofia escolástica, nós encontramos, né, o período que vai do século XI ao século XIV, nós encontramos outras personalidades muito interessantes para a compreensão desse período. Dentre elas, nós destacamos Santo Anselmo, que
nasceu em 1033 e morreu em 1109 depois de Cristo. Ele é considerado o verdadeiro fundador da escolástica medieval. Retoma, como renovado vigor, o projeto de Agostinho de compreender como a razão e as verdades e se dá as verdades da revelação. Seu lema é a fé na busca da compreensão, fide quaeris intellectum, e exprime adequadamente o seu enfoque. Com efeito, para Santo Anselmo é necessário primeiro crer e só depois procurar entender. A fé não se prejudica, mas é a condição necessária para a compreensão racional das verdades reveladas. Então é necessário que o cristão primeiro tenha fé, para que depois ele possa compreender as verdades de fé através da razão. Outro pensador importante também é o Pedro Abelardo, que nasceu em 1079 e morreu em 1142 depois de Cristo. Tem até um filme muito interessante que conta a história de Pedro Abelardo, intitulado A Cidade de Deus. Abelardo é justamente considerado, com Santo Anselmo, um dos fundadores da escolástica medieval. E o termo escolástica está relacionado às primeiras escolas que surgem perto das igrejas ou junto às igrejas na Idade Média. Levou ainda mais longe o esforço de Santo Anselmo no sentido de explicar racionalmente as verdades de fé, chegando mesmo a ultrapassar os limites aceitos pela ortodoxia ao submeter os dogmas às exigências críticas da dialética, que ele sabia manejar com grande habilidade. Então, um grande estudioso da lógica. Ele nos diz num seu diálogo entre um filósofo, um judeu e um cristão. O filósofo me responde: é o meu mesmo trabalho que está em debate. Com efeito, não consiste o fim último da filosofia em buscar racionalmente a verdade e superar as opiniões dos homens, substituindo-as em tudo pelo reino da razão? E um dos grandes expoentes, se lá no primeiro momento da patrística nós encontramos Agostinho de Hipona, no segundo momento na escolástica, outro pilar que vai se destacar é Tomás de Aquino. Lembrando que Agostinho leva o Platão, a compreensão de Platão para o mundo cristão. Nós temos agora, por circunstâncias históricas também, a compreensão das ideias de Aristóteles por meio de Tomás de Aquino, né? A filosofia tomista encontrou inicialmente forte oposição para a igreja, por parte da igreja e das universidades medievais devido ao seu caráter de novidade frente à tradição agostiniana, marcada pelo platonismo. É a maior dificuldade em conciliar muitas das conclusões da filosofia aristotélica com dogmas revelados. Mas isso não impediu que, com o tempo, a filosofia tomista viesse a ser adotada como a filosofia oficial da Igreja Católica. E uma das principais obras de Tomás de Aquino é a Suma Teológica, considerada a expressão mais alta e acaba da possível conciliação entre a fé e a razão. Como conciliar a fé e como conciliar a razão. Percebemos que esse é um dos temas pertinentes na filosofia medieval. Tomás de Aquino representa o apogeu da escolástica medieval, na medida em que conseguiu estabelecer o perfeito equilíbrio das relações entre fé e razão, a teologia e a filosofia, distinguindo-as, mas não as separando necessariamente. Ambas, com efeito, podem tratar do mesmo objeto. Deus, por exemplo. Contudo, a filosofia utiliza as luzes da razão natural, ao passo que a teologia se vale das luzes da razão divina, manifestadas pela revelação. Então, existem verdades que são dadas pelo sujeito a partir da revelação, e as outras verdades através da busca pelo conhecimento. Há distinção, mas não oposição entre a verdade da razão e as verdades da revelação, pois a razão humana é uma expressão imperfeita da razão divina, estando-se subordinada. Lembrando que nesse período a filosofia é uma serva da teologia. Ela não tem uma autonomia própria, no sentido que ela não pode fugir dos padrões para responder às perguntas dadas pela teologia. Por isso que muitos historiadores, por unanimidade, caracterizam que é um período teocêntrico, onde Deus está no centro das discussões
no centro da organização social, no centro da mentalidade das pessoas. E por fim, nós temos mais dois filósofos, John Duns Scott, né, de 1270 a 1308, que representa uma das muitas reações à filosofia de São Tomás, que para ele implicava demasiadas concessões à razão humana. Sua preocupação em resgatar a teologia de todo compromisso com qualquer forma de racionalismo levou a diferenciá-lo da filosofia, acrescentando o caráter gratuito da fé em oposição à racionalidade do conhecimento natural. E essa racionalidade do conhecimento natural é dada por uma busca, tendo em vista que a fé já é gratuita, né? Nasce-se com fé, ou então se obtém a fé através dessa gratuidade. Essa tendência a separar a filosofia da teologia, a razão da fé, anuncia a próxima dissolução da escolástica medieval, que se caracteriza precisamente pelo esforço desenvolvido no sentido de salvaguardar a íntima relação e harmonia entre os dois termos, entre a fé e a razão. Então, a partir de John Duns Scoto, ele já começa a separar o que é próprio da razão, o que é próprio da fé. Enquanto Tomás de Aquino junta a fé e a razão. Lembrando que lá na compreensão dos filósofos antigos, como Aristóteles, existia o motor imóvel, aquele que move todas as coisas, mas não é movido. E esse motor imóvel, para Tomás de Aquino, no processo de cristianização de Aristóteles, é Deus. Ele move todas as coisas, mas não é movido. E por último, nós temos Guilherme de Ockham, a tão famosa na história da filosofia Navalha de Ockham, que vai de 1229, o seu nascimento, e morre em 1350. O processo de solução da escolástica medieval, iniciado com Duns Scott, encontrou no pensamento de Guilherme de Ockham o seu desenvolvimento final com a tese da separação, não só entre fé e a razão, a filosofia e a teologia, mas também entre o poder do Papa e o imperador. Ou seja, e aí já se vêem as novas compreensões que vão atingir até a Idade Moderna, o poder temporal e o poder divino, né? O poder da Igreja e o poder do Estado. Esse posicionamento político de Ockham tornou-se o coroamento natural da desagregação teórica dos fundamentos que sustentam o mundo medieval. E aí aqui nós já percebemos um novo alvorecer de novas ideias que irão culminar num pensamento posterior em relação à política, em relação à divisão ou destituição de uma visão teocrática para uma visão antropocêntrica, onde é o homem agora que é o centro do pensamento, e isso nós iremos ver lá no pensamento moderno. As verdades da revelação, objeto da teologia, têm a fé como único fundamento, sendo inútil o recurso da razão para reforçá-la ou esclarecê-la. Então, se Tomás de Aquino tenta juntar a fé e a razão, nós temos o seu sucessor, Duns Scoto, que já tenta separar, e Guilherme de Ockham, por último, ele já divide concretamente e diz que a fé é o único fundamento, né? E a razão ela é inútil para a compreensão de reforçar as verdades de fé. Com isso, Guilherme de Ockham aponta o caminho que será seguido pela filosofia moderna, na qual dá total autonomia da razão e da pesquisa científica em relação aos dogmas e à religião. Então, nesse sentido, nós podemos compreender que a filosofia patrística seria o quê? É um conjunto de ideias filosóficas dos padres da Igreja e da antiguidade cristã, embora ela possua uma unidade sistemática. E qual é essa unidade sistemática? São as discussões dadas pela teologia à luz da filosofia, ou conciliar a fé e a razão. Assume grande importância enquanto precede e prepara a escolástica medieval, onde na sua culminância nós temos na escolástica São Tomás de Aquino e temos aqueles que foram contra o pensamento de Tomás de Aquino, como Duns Scoto e o Guilherme de Ockham, né? Esse termo cristandade, também muito debatido na história e na filosofia, ele pode ser compreendido como um regime político que predominou na Idade Média, caracterizada pela subordinação do poder civil
e do poder espiritual a uma instituição. Lembrando que os protestantes não existiam, mas existia o poder espiritual da Igreja Católica, Apostólica Romana e do Papa, né? Então, por aqui nós finalizamos uma breve explanação sobre a compreensão da filosofia cristã, com o intuito de compreendermos esse contexto histórico à luz da filosofia e percebendo que a historicidade, a cultura de uma época, forma também, é responsável, de certa forma, por moldar o pensamento humano, né? Não descaracterizando a Idade Média, porque, na verdade, o conteúdo, o contexto, a classificação de Idade Média não é dada pelos medievais. Quem morava na Europa nos séculos que correspondem ao século I até o século XIV não se chamava de medieval. Eram seres contemporâneos. Esse termo, Idade Média, só foi construído na Idade Moderna com o sentido de descaracterizar os medievais, como se fossem Idade das Trevas, ou idade de um não avanço na ciência, na produção científica, o que não corresponde com outros avanços que foram muito importantes para a construção do pensamento humano. Tendo em vista que até hoje nós temos muitas características ainda dos medievais, ou características dos gregos, ou características dos modernos. Em uma sociedade contemporânea, marcada pela liquidez, como diz Zygmunt Bauman, nós encontramos ainda a mentalidade ou a constituição de muitos elementos com traços dos antigos, dentre eles os medievais, que também marcaram com uma profunda importância no contexto histórico a ser estudado. Como diz o historiador Hilário de Franco Júnior, que é um historiador que vai se debruçar sobre as questões da Idade Média. Eu sou o professor Ricardo de Moura Borges, graduado em Filosofia, contribuindo um pouco para o pensamento filosófico e a construção daquilo que nós entendemos pela cristandade, pela Idade Média.